sejam todos bem-vindos à Conversa Diária. É aqui conversando que a gente se entende. E nós vamos contar muitas histórias e, claro, também teremos informação. Aqui ao meu lado está o Pedro Popoff, que faz parte da Diário do Brasil TV, e nós vamos hoje, dividir o microfone para conversar com um entrevistado muito especial, que tem muita história boa para contar para a gente. É um empreendedor, ele vai contar para a gente aí muita coisa boa, trazer informações, muitas notícias bacanas. Mas antes de apresentá-lo, Pedro, seja muito bem-vindo aqui, dividindo o microfone comigo. É uma oportunidade que nós teremos aqui de conversar com o nosso entrevistado. É um prazer estar com você, Mara, e ainda mais trazendo uma pessoa tão importante e que está tão marcada em Bauru, que é João Cabreira. João Cabreira, seja muito bem-vindo. Obrigado por me convidar para estar aqui. É muito legal estar aqui com você. A gente agradece por aceitar o nosso convite, por compartilhar a sua história, não só a história de vida, que nós estávamos aqui já falando nos bastidores, mas também a experiência profissional. Então, no caso, o João, ele tem uma história voltada para empreendimentos no bar noturno. Ele é conhecido como o Rei da Noite. Embora ele não assuma, mas a população que te conhece, já te traz esse nome, esse codinome. João, então, até para entrar um pouquinho e conhecer a sua história, qual foi a sua primeira experiência com o bar, quando você montou? E divida com a gente, então, foi aqui em Bauru, correto? Isso, foi aqui em Bauru, em 83, o Zanzibar, que eu fui em Londrina visitar meu irmão, que fazia medicina lá. Fui num bar que chamava Zanzibar, gostei muito, eu tinha 19 anos. E voltando, eu falei, vou montar um bar desse. E consegui montar. Se encantou. E gostei. Depois que eu abri, foram muitas dificuldades, porque eu não tinha experiência nenhuma em bar, em montar. Mas depois que a coisa andou, eu gostei muito e estou até hoje. Que a propósito é nossa idade, Pedro? 19 anos, começou bem jovem. Isso. E diante desse desafio, conte para a gente em relação a não só as experiências positivas, também os desafios enfrentados aí ao longo dos anos, porque já são mais de 20 anos que você tem já nessa experiência, 42 anos. São bastante, tem muita coisa que aparece no meio, que ninguém fica sabendo, que o trabalho maior é de dia para preparar a noite, então tem muitas coisas. A pandemia também foi um caos para o nosso segmento, entendeu? E é muita coisa. Sábado retrasado também, aquela chuva que deu, eu não consegui abrir o bar, porque ficou a noite inteira sem energia, eu abri e fechei. Então, é muita coisa, sabe? João, e assim, você teve bares em Bauru que ficaram marcados, Zanzibar, Camarim, Tequila, Maria Bonita, Sampa. E qual que você acha que é o diferencial que as suas casas têm para ficarem tão marcadas na memória, para serem um sinônimo de qualidade, que todo mundo sempre comenta, sempre lembra? Uma coisa que eu faço também é viajar e ver tudo que acontece e graças a Deus eu tenho o dom de adaptar isso para Bauru, entendeu? Porque não adianta você só ver fora. E eu trabalho bastante com... eu sempre fiz minhas casas bem aconchegantes, você fica à vontade lá. Então, e com atrações diferentes, bem reverentes também, sabe? Eu tive uma casa que tinha, na pista, onde vezes sofá, tinha uma cama de casal, que era para você sentar. Quando você fala, tem esse dom para adaptar para Bauru, qual é o perfil da cidade? Então, porque se você for analisar, que Bauru é uma coisa, Marília já é outra. Eu tive um bar em Rio Preto completamente diferente daqui. Então, cada cidade... Então, você vai, tipo, em São Paulo, ver um bar legal, é legal lá. Se você trazer igualzinho, tem que ver se cabe aqui pro cliente. É que nem churrascaria. Em Bauru não cabe um rodízio bom. Em São Paulo tem vários. Aqui é só por quilo, não tem o cliente para consumir o rodízio. Então, essa adaptação aí. Entendi. Aos 19 anos, decide abrir um bar, Só que a sua história não era com essa parte comercial. Você trabalhava em outro segmento, bancário. Trabalhava no extinto Cominde. E como que foi essa transformação? Saindo de um ambiente e indo para um outro da noite, por exemplo? Foi aquilo. Eu abri o primeiro pela idade também, 19 anos, né?
o Pedro sabe Sim. bem como funciona. Então você acha que sabe tudo, que faz tudo. E eu fiz e gostei, entendeu? E estou até hoje. Não me arrependo de nada que eu fiz. É. Quando você tinha 19 anos e abriu o primeiro bar, o tempo foi passando e esses 42 anos que se passaram, qual foi a principal mudança de público? Você acha que hoje em dia a gente não tem mais aquele público tão cativo? Você acha que diversificou, que não é uma coisa mais tão homogênea? Antigamente você tinha o cliente fiel, né? O pessoal... Hoje não existe mais isso aí. Eles vão onde está legal, onde... É tipo manada, tá todo mundo ali, vamos ali, entendeu? Vai onde gosta, mudou bastante. E seu público hoje, qual que é? Diante dessa situação, né? Você falou que tem aquele que não... O público não é mais fiel. Mas hoje eu mantenho o público, sim, um público... Eu não estou com a moçadinha hoje, entendeu? Então eu tenho bastante clientes antigos, que eles... Fiz um bar para 25 margens, entendeu? A proposta do bar é essa. E além dessa mudança de público, quais são as outras mudanças que você percebe na noite de Bauru? Mudou muito o horário, né? Das baladas, de tudo, né? O pessoal está curtindo mais. Isso foi pós-pandemia, entendeu? Começou a sair mais cedo, voltar mais cedo, dormir mais cedo. A pandemia mudou, foi uma chave aí no meio, mudou muita coisa. Não só acho que na noite, acho que tudo em tudo, né? Claro. João, eu tive a oportunidade de, na estreia do Bento Bar, realmente é muito bonito, né? E qual que é o segredo para manter a casa cheia? Porque na inauguração, casa cheia, um ambiente bonito, e como você conseguiu, ainda depois de 2 anos, né, sem continuar aí com esse trabalho? Eu fiquei a pandemia, depois eu voltei, depois ficou um ano parado. Um ano parado, Isso. depois desse 1 ano. Então, qual que é o segredo, né, para manter a casa cheia? A casa é nova, né? E atração. Aquilo que eu falei com o Pedro, tudo depende, você leva quem você quer lá pela atração. Não adianta você pôr uma banda de samba para quem gosta de rock. Então você não vai levar o público do rock não com a banda de samba. Tem muita gente que vê esse meio de bar como algo apenas com olhar empresarial. Você acha que a pessoa, para conseguir fazer isso, para se dar bem, ela tem que, acima de tudo, amar o que faz? Você ama o que você faz? Muito. De paixão. Sua vida? Minha vida. É porque eu acho que se você não gostar do que você faz, você não vai fazer bem feito, por mais profissional que você seja. E não é todo mundo que consegue tocar uma coisa dessa. Tem que ter um pouquinho de dom. E gostar muito, tá presente, né, cara? Tem muita gente hoje, principalmente, você monta um negócio, acho que você coloca alguém para tocar e você faz, não é assim, ó. Esse tipo de negócio não é assim. E ao longo desses, né, mais de 40 anos, teve histórias engraçadas, com certeza, né? Histórias mais difíceis. Você lembra de alguma assim para compartilhar com a gente? Eu lembro uma festa que a gente tinha no camarim, um sistema de ar-condicionado central e as casas de máquina eram lá embaixo, no subsolo. E subiam os dutos grandes, né? E o cara conseguiu, ele estava porta fechada e a namorada dele estava lá dentro, não entrava mais ninguém, que estava lotado, ele queria, pagava, não teve jeito. E aí não entrou, tal, mas no final da noite o cara estava lá dentro sem cartão, porque ele não entrou pela porta. Ele entrou pelo duto do ar-condicionado. Que situação! Você vê em filme, a pessoa andando dentro do ar, ele entrou lá. Duro de matar. Mais ou menos isso. Isso foi muito E olha, você teve festas que cresceram tanto o seu nome, o movimento, que você teve até que sair, fazer festa no BTC. Conta um pouquinho disso. Então, a gente tinha, naquela época, tinha muito festa com estudantes. Os universitários se formavam com a renda que eles faziam em festa, em churrasco. E tinha essas empresas. E a gente tinha muita república. A gente tinha uma festa no camarim que chamava Proclamações das Repúblicas. Só que começou, que nem esse dia que o cara subiu para lá, começou a lotar muito, ficaram 2 vezes mais o tanto que tinha lá dentro, lá fora. Então foi criando um tamanho que aí nós fizemos no BTC aqui da cidade. Sim. Entendeu?
E lotamos, deu mais de 3 mil pessoas. A gente trabalhava com 500 no camarim. Você acha que esse foi o máximo que você já colocou? 3 mil pessoas? Não, nós fizemos uma festa em Águas Virtuosas, lá numa chácara, nós colocamos quase 5 mil. E tem que tomar todo esse cuidado com a questão da segurança também, né? Ter esse espaço, ter todo esse planejamento também. Mas naquela época ela era mais não era tão assim fiscalizado, tão perigoso, era mais relaxado. Porque naquela época eu tinha moto e não precisava andar de capacete. Entendi. E falando de questão de segurança, em briga, Sabe? como é que... É uma coisa que às vezes é mais comum que a gente... E hoje o mais engraçado é que está saindo do samba para cá, sai mais brigas de mulheres do que de homem, cara. E sempre tem mulher no meio, sabe? Não tem ou só aí está com o outro. Sempre é esse o motivo. A galera costuma brigar com o espelho. Sim, bastante. E a decoração? Você sempre é um cara que se preocupou muito com a questão de decoração. Isso aí eu já faço em cima do meu gosto, né? É bem os negócios rústico, é bem, assim, é o que eu gosto. Qual foi a peça mais marcante que você já teve? O que mais marca é o cachorro de espelho, né, cara? Que está comigo até hoje. Tá? Nós colocamos ele numa reforma do camarim em 87. Então tem a sua personalidade. Tem que ser. Muito da sua 100%, personalidade, 100%. E como que é essa criação? É inspirador? Você pesquisa? Ou você... Hoje não mais, né? Antes eu ficava vendo as coisas por aí, mas hoje faço pelo meu estilo também. Você pode ver que todo arquiteto tem um estilo de construção, sabe? E o meu é esse aí. Muita gente que fala que quando entra numa casa já sabe se é minha ou não, pela decoração. João, na sua opinião, o que faz uma balada se destacar, um bar se destacar nos dias atuais? Você tem que ter uma boa música e um bom som e um bom atendimento. E um lugar bom também. Não adianta você ter tudo isso num lugar que não acomoda, entendeu? É um conjunto de coisas que tem que ter. Senão, se um desses não estiver em ordem, não adianta você ter o outro. Entendi. E é mesma muito... coisa você dá uma carroça para o Schumacher correr a Fórmula 1 e vice-versa. Dá uma Ferrari para um cara que não sabe dirigir. Então, é a mesma coisa. Você tem que ter todos esse conjunto de coisas. E você participa de todo o processo? Todo. Desde a compra até o momento que realmente a casa abre para o público? 100%. E qual que é o maior desafio? Do começo até abrir a casa para o público? O maior desafio é você ficar pensando se vai lotar, se não vai lotar. Esse aí chega a ser uma tortura até. Hoje eu estou mais acostumado, mas... Você já teve mais de 20 casas. Isso. E qual você acha que mais marcou o público e qual mais marcou você? Foram vários assim, acontecimentos, né? Que o camarim, para mim, foi ainda mais o público da minha geração, né? Que foi... Depois o tequila, que foi uma revolução na parte de música, porque antes as boates só tocavam house, sabe? Negócio tudo com jogo de luz, negócio escuro, piscar. O tequila, nenhuma luz piscava, cheio de boneco mexicano, tinha uma banheira no alto, cheia de cerveja, com a menina ficava vendendo, tequila, e tocava tudo que era dançante. Então, tocava Rolling Stones, daí entrava no Gretchen, sabe? Tudo que era dançante tocava, e não piscava nada. E tinha uma boatinha de eletrônico no canto, que eu via em São Paulo, que é onde tinha uma cama de casal, ali, que você colocava a bolsa e sentava. João, esse papo está muito bom, nós vamos continuar, mas antes nós vamos para um rápido intervalo. Você aguarda a gente que voltamos já com mais informações de João Cabreira. Voltamos e estamos conversando com João Cabreira, onde ele traz as informações aqui sobre o empreendimento da balada, da noite, do bar, enfim, de todo esse conhecimento que ele tem. João, no caso, como você vê, assim, além dos desafios, com essa mudança de público,
qual que é realmente o diferencial hoje que você traz, né, diante do seu empreendimento? O meu hoje é música, é o diferencial, o espaço em si, que são 3 ambientes, o atendimento, mais isso, os horários de funcionamento que mudou um pouco, fica mais acessível da gente. Essa nova geração muda muito esse formato para a geração anterior, a década de 80, por exemplo? Né? Bastante. Tanto na questão de horários, Horário, enfim. naquela época, não é só 80, até um tempo atrás, você abria a casa às 11 e começava a chegar gente à 1 da manhã, e ia embora às 5h30. Ô, João, você comentou que a noite de Bauru é diferente da noite de Marília, que é diferente Sim. da noite de Rio Preto. Qual que você vê que é o diferencial da noite de Bauru? Que pode diferenciar aqui em Bauru para uma coisa que estaria em Rio Preto, por exemplo, que você teve... Então, Rio Preto é uma cidade bem mais rica que aqui, tudo. Eu não montaria mais nada lá. Bauru é bem melhor à noite do que lá. Então, é uns negócios muito malucos. Também teve no Mato Grosso, né? Estive em Campo Grande. Em Campo Grande. E agora, entrando um pouquinho na seara da sua diversão. Além de você levar diversão para as pessoas, o que o João Cabreira gosta de fazer? Eu gosto de pescar, de viajar, pescar bastante. Uhum. É um entretenimento. Sim. E falando em viajar, eu estou sabendo aí que tem uma história que já te confundiram com o Rei do Gado, é verdade? Antônio Fagundes? Conta essa história pra gente. Quando eu fui para Cuba, né, a gente ia montar o Havana, nós fizemos a viagem para Cuba, isso em 2005. E estava passando lá o Rei do Gado, então eu parecia um pouco mais com o cara. E me confundiram, daí encheu tanto o saco, comecei a dar autógrafo, porque não ficar desmentindo. Dava mais trabalho desmentir do que dar sequência. Sim. Fotos, tudo, autógrafo. Bastante. Foi um momento, uma particularidade especial também. Complicado, mas foi divertido no final. E você, Pedro, já foi confundido com alguém por aí? Porque o Pedro também. Eu nunca fui confundido. Uhum. Eu fui confundido com o Pedro do Cordel já uma vez. Até porque, né? É o próprio. Mas assim, a gente brinca, mas até a sua fala também, essa fala lembra um pouco, né? Uma fala tranquila. E quando a gente... Rouca, exatamente. E toda essa tranquilidade na voz, no jeito de ser, você trabalha com algo que é bem agitado, que é a balada. E aí, como que você lida com isso? Eu isso? sou bem tranquilo mesmo. É tranquilo. Bem de boa. E o segredo, de alguma forma, acaba indo ao encontro dessa tranquilidade? Pode ser, né? Sou bem sereno com isso tudo. Não adianta, acho que em qualquer ramo, não adianta você muito estressar que você passa pro teu... A gente vende diversão, né? Você vai lá vendendo, o cara vai lá para se divertir, você vai de cara feia, tratar o cara mal, então é complicado. João, você tem muita história para contar, então você escreveria um livro sobre... Eu estou pensando nisso, já tive várias propostas, né? Estou pensando, não sobre mim, mas sobre a minha passagem pela noite, que é bastante tempo. Né? Então eu peguei várias gerações, né? Sim, porque você está pegando desde a geração do meu pai Sim. e está pegando a minha geração Eu até peguei hoje. antes do seu pai, né? Também. É. Seu pai está com quantos anos? Meu pai tem 60. Então, É a geração dele. Então eu acho que... tem muita Aí história. já tive os filhos que Meu pai teve... ele já era mais velho. Imagina o né? pessoal do Camarim em 86. São 40 anos atrás. Sim. Então, Geração- já estão com neto, que já estão frequentando. A geração do meu pai é uma, a geração da minha mãe é outra. Sim. Ela é mais nova que ele. Sim. São épocas diferentes, daí você pega a geração do pessoal da década de 90, Sim, bem-vindo. a minha, então, e ainda vai continuar pegando outras. A de 2000 a 2010 foi muito legal. Qual foi a mais marcante? Aí já começou, depois de 2015, já começou a mudar. Entendeu? Qual foi a mais legal? Assim, tipo, 80 foi o melhor ano de tudo, né? De música, todas essas bandas que saíram até internacional foram em 80. Hoje eles estão regravando o clássico dos anos 80, porque não tem mais coisa nova. Então todas, Titãs, vieram tudo no Camarim. Titãs, RPM, Barão, sabe? Eles iam fazer show em Bauru, depois do show iam tudo para O after party.
Então, a de 80 foi legal, a de 90, até 2010 foi 2013 no máximo, foi muito legal. Que é o pessoal, essa de 2010, 2013 é a que está no Bento hoje. Sim. E você está seguindo, né, esse ritmo de balada, muitos anos na estrada. Teve algum momento que você pensou em desistir? Teve um só que consegui, e foi antes de montar a cachaçaria, onde é o Jack hoje. Eu parei 6 meses, falei, nunca mais volto isso, mas não teve jeito. Por qual razão? Porque a minha vida é isso aí, entendeu? Eu tive que voltar. Os desafios foram grandes, por isso que você pensou em desistir? É a falta mesmo. Isso aí parece que vicia, um bicho te pica e... E você teve 29 casas, certo? Qual que é a vida útil? Tem uma média, assim? Antigamente a vida útil, hoje já é mais diferente. Mas até uns 10 anos atrás, menos ainda, enquanto a vida útil sua, enquanto não inaugura uma nova. E qual que é a hora de saber parar? De falar aqui já foi o suficiente. É a hora que começa a mudar muito o público, né? Você vê que você não está trabalhando com o público que você trabalhava, que saturou. Então é uma seleção natural mesmo. É importante também saber que tem que parar. Sim, eu já parei várias casas que você é louco, isso com uma casa lotada, entendeu? Aos olhos de outros, a casa lotada, mas você conseguiu identificar que era hora de parar, é isso? Tequila mesmo, foi assim, então. Mas se eu continuasse mais, eu ia parar de vez, entendeu? Já era hora de dar uma inovada. Você acha que a pandemia mudou muito Mudou a tudo. visão do público, das pessoas? Mudou, acho que em relação a tudo, né? Mudou o hábito, mudou tudo, cara. E como foi seu trajeto, esse processo durante esse período da pandemia? Essa pandemia, eu fiquei 22 meses certinho parado, quase 2 anos. Eu fiquei esperando, vendendo algumas coisas, montei um brechó, fui esperando até voltar. Aí voltou e até hoje não voltou como era. E nesse período desses 22 meses, né? Você chegou a pensar agora, já era, preciso mudar de segmento? Teve momentos Não que pensei, sabia? Eu fiquei esperando mesmo. Se eu pensasse, eu teria saído de lá, começado outra coisa. Mas não pensei não, eu estava esperando ver como é que ia ficar, sem saber o que ia acontecer. E como foi para você montar o Bento Bar? Foi um projeto que eu tinha faz tempo, porque era um bar, né? Eu queria montar um bar, porque o Sampa era um bar que virou balada. Aí eu abri às 6, passei às 7, no fim eu estava abrindo às 11. Então, o Bento é um bar. Ele tem tudo que tem um botequim e tem tudo que tem uma balada, mas é um bar. E como que você escolheu o ponto, inclusive, assim, olhando, né, com as imagens do drone, que a gente não consegue ter a dimensão do espaço que tem o Bento Bar, olhando para o lado de fora. Eu tenho alguns amigos, como que é essa que é estratégia? amigo do seu pai também, alguns amigos corretores, que sabem o que eu gosto, então parece alguma coisa assim para ele também, ver. Eu trouxe isso aqui para mim. Quem tem amigo tem tudo. Então, assim, porque você nunca eu ia... Mesmo se tivesse uma placa de alugas lá, eu ia ir lá ver essa casa. Entendeu? Porque você não dá para imaginar. João, agora para a gente finalizar esse nosso bate-papo, a gente agradece demais e eu queria que você dissesse, agora para quem está em casa, para um garoto de 19 anos, assim como foi você, e que é alguém que quer iniciar, que quer começar nesse mundo, o que você diria? Foco. Pode começar, que é legal, mas tem que ter foco. Se for para montar só para falar que é dona de um bar, que a maioria hoje quer isso, não entra. Entra como se fosse um trampo, todo dinheiro que você vai ganhar, que ali todo dinheiro é uma empresa normal. É gratificante, tanto emocionalmente como financeiramente. Mas se você não tiver o foco e ficar presente, não entra. Montar um bar, por exemplo, não é... A vida útil nem sempre é como de um empreendimento que começa, que a gente sabe que o ciclo, a média é de 2 anos. Ele pode variar nesse período. Mas é difícil para mais. Para mais. É difícil. E Tem você... um ramo que não é, que nem a balada, principalmente, né? Bar também, você pode ver que tem um lotado e o outro está vazio. Não é que nem farmácia, tem um monte, todas ganham dinheiro. Quem trabalha melhor ganha mais, quem não trabalha melhor vai ganhar.
supermercado tem um monte. Balada não, só tem uma. Se abrir outra, você pode fechar a sua, que não vai vir ninguém. E a régua tem que estar lá em cima. Sim, sempre. E você tem algum novo projeto vendo por aí? Eu tenho um projeto que eu não coloquei no papel ainda, mas quero ver se o ano que vem eu estou com ele. Então as pessoas já podem esperar novidades, Sim, se programar pode ser. para isso. Com certeza. João Cabreira, então, nunca para. Quando Eu quero está começando crer, algo... Eu falo, eu quero morrer atrás de um vocal fazendo isso. Isso é muito bom. Não quero parar com isso. Isso é muito bom. Enquanto eu ter um bar numa pousada na praia, eu vou ter. Você acha que você inspira pessoas? Eu acho que acredito que sim, né? Que as pessoas, porque elas comentam, né? Já fui várias vezes na Unesp também falar sobre... Fui tema de vários trabalhos da Unesp, de outras faculdades. Então, acho que inspira. Acredito que sim. Então, falando, né, de uma situação que você leva alegria para as pessoas. Diversão, né? Diversão, exatamente. Para você, o que é alegria e o que é diversão? Você tem que estar feliz, estar legal, música boa, com gente legal, coisa boa. Senão, não adianta. Você pode estar no lugar mais bonito do mundo com uma música boa, com um povo chato, não está legal ali para você. Entendeu? Deixa sua mensagem para quem está nos acompanhando. Que todo mundo vá para a noite. Vem para a noite, que é bom, a noite é boa. João, muito obrigada pela sua participação. Obrigado a vocês pelo convite. Foi muito legal, muito interessante o bate-papo. Aprendi muito aqui nesse momento a gente conversando. Dá para fazer mais uns 4. É Ainda. isso aí. Dá para fazer um sobre cada bar. Sim, dá. Mas aquele que você falou do livro, eu quero fazer isso, entendeu? A minha história na noite. Então, eu vou contar a minha história que foi... Por um bom tempo, eu fiquei muito tempo sozinho na noite. Então, dá para saber a história de 80 para cá, como foi a noite de Bauru. Muito bom. Pedro, muito obrigada também pela sua participação. Eu que agradeço. Aqui, né, nesse momento especial. E, claro, agora nós que precisamos encerrar, mas tem muita novidade, como o próprio João Cabreira falou, tem novidades por aí. Então, você continua nos acompanhando. Foi uma satisfação compartilhar esse momento com você. Um forte abraço.